Facebook, Luz e Caridade, para mais o evento de evangelização, de doutrina, de estudo dos ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus e aclareados pelas benfeitoras espirituais que Deus, nosso Pai, nos faculta visitarmos a todo o tempo. Que possamos aurir os ensinamentos da noite de hoje, as boas energias que aqui se fazem e que chegam a todos os lares através do Facebook, confortando a todos aqueles que possam se encontrar em angústia, em aflição, aliviando dores, proporcionando a todos paz de espírito, equilíbrio e saúde. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Está aberta a primeira parte da atividade de hoje. Temos a presença da nossa irmã Campos, que vai nos brindar os ensinamentos desta noite. Obrigado. Boa noite a todos. Uma satisfação retornar a casa depois de mais de 2 meses fora, né? Mas faz parte do esforço coletivo para a gente se readaptar e continuar funcionando, continuar estudando. E hoje o tema que eu trago é muito interessante. Está lá na parte 2ª do Livro dos Espíritos, que trata do mundo dos espíritos ou do mundo espiritual, no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Primeira distinção que eu faço: o que é ocupação? Ocupação é a minha tarefa, né? As minhas ocupações são as minhas tarefas, aquilo que eu faço no meu dia a dia. E missão já dá a ideia de algo assim mais elevado, de mais relevo, de maior importância. Não é raro a gente ir num velório de um familiar, de um conhecido e escutar a expressão: ah, pobrezinho, pobrezinha, finalmente descansou. Descansou. A ideia que passa é que essa pessoa nunca mais vai trabalhar na vida, né? Quem aqui já leu gibi, desenhos animados, sabem aquela figura deitadinho na nuvem, tocando harpa, sem fazer mais nada da vida? Eliminem da mente de vocês essa imagem. A vida espiritual não é ócio, é atividade, e atividade constante. Mas será que ela é igual para todo mundo? Dentre nós aqui, encarnados, todos temos a mesma atividade? Lógico que não, né? Cada um dentro do seu rol de possibilidades para dar uma contribuição para o coletivo. Tem um colega que é formado em Direito, tem alguém que estudou, que exerce alguma profissão na área da saúde, tem alguém que é empreiteiro, eletricista, pedreiro, padeiro, agricultor. E o que seria de nós sem o saber dos agricultores nesse momento de pandemia? Sem a capacidade daquelas pessoas que produzem o alimento que a gente vai no mercado, encontra e leva para a nossa casa. Não é importante? Muito importante. E o serviço do faxineiro, da faxineira que está lá limpando o hospital,
cheio de vítimas, não é importantíssimo? Essa expertise que ela adquiriu. Então, há tarefa para todo mundo, aqui e no plano espiritual não é diferente. Inicia esse capítulo dizendo: do que se ocupam os espíritos, além de se melhorarem? Olha, primeira informação. Inatividade não existe no mundo espiritual. Os espíritos evoluem, eles se melhoram também no plano espiritual. Aqui, para efeito didático, a gente diz alma, o espírito encarnado. Aqui nós evoluímos, mas no plano espiritual também. Então, além de se melhorarem, o que eles fazem? E qual é a tarefa deles? Qual é a ocupação deles? E os espíritos respondem: eles concorrem, quer dizer, ajudam para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem eles são ministros e emissários, né? Eles distribuem as ordens de Deus pelo universo todo, mandam mensagem. E todos os desencarnados são emissários de Deus? Todos aqui na Terra são mestres iluminados, né, das religiões, das ciências, chefes de Estado? Não, alguns em algum momento. Então, a vida espiritual é atividade, importa em atividade contínua. Não existe essa de, descansou. Nós sabemos que a pessoa desencarna, esse espírito passa por um período mais ou menos breve de perturbação, normal. Todos nós estamos sujeitos, até nós espíritos que sabemos que a gente vai desencarnar, a gente, né, mais ou menos sabe aí pela a crônica tão rica do André Luiz, que nos traz a crônica da vida no mundo espiritual. A gente imagina como vai ser, vou passar um período de perturbação e dependendo se eu fui uma boa pessoa ou uma má pessoa, eu vou ter maior ou menor dificuldade nesse período. Num grupo, vou estudar, vou trabalhar, vou ter tarefas, vou ter então ocupações. E será que essas ocupações são penosas? Não, os espíritos dizem que não, porque elas são, apesar de contínuas, elas não importam em fadiga física, como nós temos aqui na Terra. Então, se eu passo na minha casa o dia inteiro, das 7 da manhã até as 7 da noite, fazendo faxina, e olha que a gente faz faxina nesse período de pandemia, muita, eu vou estar exausta à noite. Os espíritos não se cansam, eles não têm fadiga física, apesar da atividade ser contínua. E será que só os espíritos superiores têm tarefa ou aqueles espíritozinhos assim mais fraquinhos na escala? Lembram lá da escala dos espíritos lá na questão 100 em diante, até 113? Será que nós assim meio mequetrefinhos, quando a gente desencarnar, a gente também vai ter ocupação? Todos têm ocupação. Mas no exército tem ocupação general, que decide a estratégia, assim como tem tarefa o imediato, como o Livro dos Espíritos usa a expressão estafeta, que eu penso que é do exército também, né? Aquele rapaz que leva o recado do coronel para o capitão. Eu não me atrevo a falar muito disso porque eu sou uma ignorante completa em hierarquia militar. Mas, enfim, vamos pensar então numa construção, né? Um grande prédio, vai sair aqui na Trindade um belo de um edifício, comercial, residencial. Tem quem teve a ideia. Tem quem teve a ideia e colocou no papel, um arquiteto, um escritório de arquitetura, fez um projeto lindíssimo. Mas como o arquiteto vê muito a parte estética, o que eles precisaram? Chamar engenheiros para ver da viabilidade, como construir, como fazer, o terreno é bom, não é? Qual é a técnica que nós vamos usar aqui para edificar?
Feito isso, contratou-se empreiteiros, né? Alguém que realmente tem uma equipe de trabalho, ferramenta, caminhões. Tem o trabalho do pedreiro, tem o ajudante de pedreiro, tem aquele que aqui os manezinhos da ilha antigamente usavam a expressão orelha seca. Alguém aqui já ouviu? É aquele que faz tudo, né? É o peão da obra. Então tem tarefa para todo mundo. Nós podemos dizer que aqueles que estão no topo dessa hierarquia têm uma tarefa de caráter mais estratégico. Mas sem o orelha seca, sem o peão da obra, a obra não sobe. Então nós temos uma interdependência entre as nossas atividades aqui, encarnados. Assim também entre os espíritos. Há aqueles mais elevados que dominam tarefas mais abrangentes, mais complexas, e tem aqueles que ainda não evoluíram e trabalham. Anotem isso que eu vou dizer. Eu dizia na evangelização, eu disse, olha, poucas frases eu digo para vocês anotarem. No mundo espiritual não existe aposentadoria. Aposentadoria é um conceito nosso, mercadológico. Então eu saio do mercado de trabalho, no meu caso do serviço público, para que outra pessoa recém-formada entre. Quer dizer com isso que eu fico agora um conceito legal de inativa. Olha que palavra infeliz, né? Como se aposentado a gente não pudesse trabalhar muito. Então, no mundo espiritual, não há ociosidade, não há anjinho deitado na nuvem em berço esplêndido, sem fazer nada. Ao contrário, quanto mais evoluído, mais trabalha. E o trabalho, essa tarefa, dá para eles uma fonte de satisfação, de gozo por poder ajudar no universo, poder ajudar a obra de Deus. Então, vamos pensar naqueles espíritos assim que estão lá no topo da cadeia, lá na questão 113, né? Os espíritos puros, aqueles que já não precisam mais encarnar. Tecnicamente, eles não estão mais na erraticidade. Então, aqueles podem agora parar? Pelo contrário, agora eles são ministros de Deus mesmo. Agora eles estão em comunhão com Deus. Têm uma enorme capacidade de trabalho, aprenderam muito sobre tudo. Quando a gente vê alguém aqui na Terra fazendo assim com maestria alguma tarefa, a gente pensa, mas o fulano ali já nasceu dotado, né? Aquele ali tem um talento indescritível para a música, para a ciência, conhecimento acadêmico. Eu vou contar para vocês aqui a história de um menino que nasceu lá no interior dos Estados Unidos, uma família de classe média alta, em 1847, em Ohio. Ele era o 7º filho de uma família. A mãe, uma pessoa muito culta, letrada, coisa rara naqueles tempos. Acontece que, imagine vocês criar filhos num período no norte dos Estados Unidos, onde os invernos são enregelantes até a alma, né? Na ausência de medicamentos, de estrutura, de saúde, e esse casal perdeu dos 7 filhos, desencarnaram 3. E aí nasceu o último, mirradinho, e os pais se preocuparam muito com ele. Mas aquele pequenino, ele já nasceu pequeno, ele era um azougue. Com 6 anos, os pais levaram para a escola. Depois de 3 meses, o professor mandou uma cartinha para os pais, dizendo que esse menino não tinha futuro na escola, porque ele tinha um bicho que se coçava, que na nossa linguagem é aquela criança do bicho carpinteiro, conhecem? Ele tinha outro problema, esse menino, ele não parava de fazer perguntas. E o terceiro problema, ele não fazia as tarefas que o professor mandasse, a menos que o professor explicasse para ele por que fazer aquela tarefa. Imaginem vocês isso lá nos idos de 1853. Então, com 3 meses de aula,
A criança, que era o xodó da família, é devolvida para casa e disseram: esse menino não tem futuro na escola. A mãe, que era uma pessoa letrada, pegou esse menino e começou a estudar com ele tudo que ela conhecia: línguas, rudimentos de ciência, de filosofia, de música. Ensinou tudo que dava. A condição econômica da família foi piorando. Ele começou a trabalhar com 11 anos, trabalhou como estafeta, como menino de recado na companhia ferroviária, né? Depois vendendo doce, vendendo bugigangas dentro de um trem, levando a vida. Ele desencarnou com 84 anos de idade. Ao longo dessa existência, eu anotei o número porque é demais, ele registrou 2.332 patentes. A lâmpada elétrica, que ele conseguiu, é o Thomas Edison que eu estou falando, graças ao filamento desenvolvido lá por um inglês. O cinetoscópio, quando a gente vai no cinema ver lá, né, o projetor de filme, um precursor da câmera fotográfica e câmera de cinema, o fonógrafo antigo lá, o avô, aquela vitrola, né? Isso e muitas outras coisas. Os microfones dos telefones têm partícula de carvão. Hoje, até hoje, foi inventado por ele, lá naquela época. E sabem o que ele dizia sobre talento? É 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, o nome do talento é trabalho. Muito trabalho. Vocês sabiam que a vida dele tinha sido assim? Ou todo mundo pensou que ele já tinha sido um gênio? Ele foi enxotado da escola. Bom, por que eu trouxe o Thomas Edison? Porque é dele essa frase que é atribuída, e vocês vão encontrar muitas pessoas dizem: tem que trabalhar muito, suar muito. Tem um outro ditado que eu gosto muito: mais eu trabalho e estudo, mais sorte eu tenho. Né? Às vezes a pessoa é invejada por uma condição de conhecimento, uma condição econômica, mas as pessoas não querem saber o sacrifício a que ela se expôs, o quanto ela se empenhou para conseguir resultados. Então, o fato é que se na espiritualidade todos trabalham sem cessar para aprender, para se melhorar, isso é um bom indicativo de que não é pelo fato, por exemplo, de estar aposentado aqui na Terra que a gente para de trabalhar, né, seu Ivo? Ou que para de estudar. Ao contrário, nós espíritos sabemos dessa necessidade. Mas vamos lá, ultrapassado aí o Thomas Edison. Eu vou correr um pouquinho. Os espíritos de ordem elevada, da primeira ordem, são os que recebem a ordem direta de Deus. O pensamento, que é o mecanismo de ação deles, é contínuo, então a atividade é incessante. E os considerados inferiores, aqueles não tão adiantados, têm tarefas proporcionais à sua capacidade. E aquelas pessoas que... E eles perguntam assim: e há espíritos ociosos, aqueles que não fazem nada? Eu pergunto para vocês, aqui na Terra, se eu sou uma pessoa invejosa, depois que eu desencarnar, eu não vou continuar invejosa? Vou, né? Se eu sou estudiosa aqui, quando eu desencarnar, eu vou continuar estudiosa? Penso que sim. E se eu for malandra, preguiçosa? Não vou mudar. A passagem da vida material para a vida espiritual não muda a nossa essência. Então os espíritos dizem: olha, assim como há homens ociosos, há espíritos ociosos também, mas é uma condição temporária, está ligada ao pouco desenvolvimento deles, porque à medida que eles se desenvolvem, eles mesmos vão solicitar tarefa, vão solicitar trabalho. E aquela pessoa que se dedicou enquanto encarnada a uma atividade, deixa eu chutar aqui, sei lá, a pessoa era um técnico de produção de remédios, vamos estar agora usando a pandemia aí como pano de fundo, né? A pessoa é um bioquímico formado em biologia, fez bioquímica depois, e ele está querendo, fez farmácia, e ele quer produzir remédio. Então, quando ele desencarna, ele vai continuar atuando nessa área.
inspirando os homens de gênio a descobrir novos medicamentos, eles dizem, olha, Deus não dá ciência para ninguém sem trabalho, ciência no sentido de conhecimento. Então, quanto maior o número de atividades que a gente procura para fazer em áreas diferentes, mais conhecimento a gente adquire. E não se engane, ninguém chega lá no topo da escala, ninguém vai chegar estudando uma matéria só. Porque é uma multiplicidade de matérias no universo, né? A coisa não é restrita. Então, é comum sim, a pessoa vem numa encarnação, trabalha na agricultura, vai para o plano espiritual, diz, agora me interessa que é a área da saúde. E se prepara, e vem para a Terra, vou trabalhar na área da saúde, estuda, vai, afunila aquela carreira, né? Faz uma carreira bonita, desencarna. Não, agora eu já aprendi sobre a saúde, sobre a agricultura, agora eu quero ser professor. É uma multiplicidade de tarefas, razão pela qual eu suspeito que a gente também deve procurar coisas diferentes. Então, a minha área de origem, quando o nosso presidente aqui é o direito, não ficar só nessa área, né? Procurar um pouco de conhecimento em outras áreas para a gente estruturar de maneira melhor as nossas sinapses, até a nossa compreensão do próprio direito. Quantas vezes a gente não leva coisas da vida cotidiana que aprendeu fora para o nosso ambiente de trabalho? Eles perguntam, e os espíritos se intrometem na nossa vida? Alguém deve ter visto, alguém jovem há mais tempo como eu, um filme lá da década de 80 chamado Os Espíritos se Divertem. Lembram disso? Eles se metem na nossa vida e eles dizem, os vulgares, aqueles de bem pouco desenvolvimento, sim. Lá no livro dos médiuns a gente encontra o mecanismo da obsessão, como é que começa? Eles distinguem o nosso desejo central, a nossa área de interesse, e começam a estimular o nosso ego em função daquilo que os compraz, quer dizer, eu estou mal, eu estou errando, eu quero mais gente errando comigo. E insiste nessa tecla. Os espíritos superiores têm a capacidade de saber tudo que acontece conosco, mas eles não se dão esse trabalho, salvo se for necessário, para o nosso auxílio, para o cumprimento das ordens. O nosso livre-arbítrio, e não se intrometem na nossa vida. Então, as missões, isso, falei até agora de tarefas. E o que são missões? Missões são aquelas atividades que a gente já tem em mente assim como mais elevadas. São de uma gama, de uma variedade enorme. Os espíritos dizem, muitas missões nós não entenderíamos. É uma multiplicidade de coisas para fazer. Olha esse universo inteiro, né? Os multiversos. Olha a quantidade de planetas, de sistemas, de vida diversa. Muita coisa para providenciar. Naquele planetinha azul, agora lá tem uma pandemia, tem um vírus, então nós vamos tornar, vou supor aqui, o ar, a água um pouquinho mais ácido, um pouquinho mais alcalino, vamos aumentar a temperatura ali em 0,5 grau. Isso vai modificar as condições de vida no planeta, né? Até as tarefas bem simples, até as tarefas individuais. Olha, tem um pesquisador lá na Índia que ele está há tempo estudando isso, de repente ele recebe uma inspiração. Quantos dizem isso? Olha, eu fui dormir, quando eu acordei a solução estava na minha mente. E eu corri para a prancheta, fui desenhar, fui fazer um projeto. Inspiração, né? Tem ali um espírito guia que tem a missão de auxiliar, dar suporte àquele espírito para que ele, no desenvolvimento pessoal dele, consiga atingir o bem de todos. Então, das missões, auxiliar o progresso da humanidade toda, um exemplo, o próprio Jesus, que veio em missão, não precisava reencarnar, não tinha essa necessidade, veio em missão para quê? Para fazer evoluir a humanidade como um todo, para ajudar a evoluir algum povo, algum grupo, uma família, alguns indivíduos, preparar o caminho para certos acontecimentos. Se a gente pensar em tudo que aconteceu antes das grandes revoluções, né, no nosso
planeta aqui, numa história recente, assim, história moderna, história contemporânea. Velar pela execução de determinadas coisas. Essas missões podem ser mais restritas, pessoais ou locais. Podem ser, por exemplo, assistir um determinado enfermo, ajudar alguém que está aflito, e nesse período nós temos uma grande quantidade de pessoas enfermas ou aflitas, com medo. Os espíritos que são nossos guias, os nossos protetores, eles têm uma missão. O meu veio assim, olha, eu vim para ajudar a Sônia Maria a subir, mas está difícil, tá complicado ali. Ela é teimosa, ela é orgulhosa, mas ele continua tentando e apostando as fichas em nós. Então, há tantos tipos de missões quanto é a quantidade de interesses a zelar. A messe é grande. E o espírito ele vai se orientar do modo como ele executa as tarefas dele. Nem sempre eles percebem os desígnios que eles têm que executar. Na maior parte das vezes, eles são meio ceguinhos, não é? Nem sempre, eles fazem assim, agindo por um comando. Quanto mais elevado o espírito, maior consciência que ele tem de si, da sua tarefa, da sua responsabilidade. Eles pedem tarefas, pedem missões. Às vezes, para uma missão, tem muitos candidatos, mas muitos não são aceitos. Nós estudamos aqui na doutrina que Kardec foi preparado e amparado para fazer a obra da codificação, mas ele poderia falhar, não poderia? A espiritualidade tinha o plano B e talvez o plano C. É muito serviço. E eles perguntam, olha, e qual é, agora com relação aos encarnados, qual é a missão dos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a progredir, melhorar as instituições. Agora, nem tudo que a gente faz é missão, muita coisa é tarefa. Então, eu tenho que trabalhar, alimentar minha família, cuidar do meu espaço. Isso não é missão, é tarefa. A gente pensa em missão quando associa a importância, a relevância desse trabalho. E as pessoas que são voluntariamente inúteis. Eu vou fazer Alguém aqui já escutou a expressão nem? Sabem o que é a geração nem? Mais de 20 anos, às vezes mais de 30, mora com papai e mamãe, nem estuda, nem trabalha e vive de mesada. Isso é uma pessoa voluntariamente inútil, né? Não basta, a gente como pai, como mãe, não basta dizer, fulano é muito sossegado, não adianta. Nós temos que estimulá-los. Às vezes um estímulo novo é um excelente convite para a pessoa deslanchar na vida e dizer que veio nessa encarnação. Mas os espíritos alertam que essa condição aqui, que eu trouxe o exemplo do neném, aquela pessoa que não faz nada, né? Não estou muito cansado, não quer fazer, que é inoperante, que peca por inércia, ela vai expiar essa inércia. Ela vai sofrer as consequências da escolha dela com a escolha equivocada, porque tudo na natureza trabalha. Ainda, para terminar. Conhecimento prévio das missões. Nem todos têm, os espíritos superiores têm. Nem tudo que o homem faz é missão. Por exemplo, sou boa aluna de português a vida inteira. Gosto de escrever. Tenho habilidade para escrever, conheço a gramática. E se aproxima de mim um espírito que tem como missão escrever um livro. Não estou falando aqui de mediunidade, não. Estou falando de me inspirar, de me trazer ideias em vigília ou dormindo. Eu penso que as ideias são minhas e vou lá executar a obra. A missão é dele. Eu fui a ferramenta, fui o intermediário, mas o meu conhecimento prévio foi útil nessa empreitada. Então vamos dizer assim que é quase uma coautoria, né? Um pouco de lá, um pouco de cá. Todos podemos falir nas nossas missões, porém, quanto
menos evoluído é o espírito, maior é a possibilidade de que isso venha acontecer, porque ele ainda está mais ligado à materialidade do que à espiritualidade. Então ele pode escorregar naquelas valas comuns, né? Do orgulho, do egoísmo, e ficar só na sua, e não trabalhar, e não fazer grande coisa em prol dos outros, ou fazer coisa alguma mesmo, nada, né? E dizer, são poucos os recursos, então farinha pouca, meu pirão primeiro. E fali na tarefa. Olha, o propósito dessa encarnação eu perdi, eu desperdicei. No final desse bloco, os espíritos perguntam, mas a paternidade, eu incluo aqui a maternidade, é uma tarefa ou uma missão? Eles diziam uma tarefa das mais importantes, das mais importantes. Se o filho, usar uma expressão dos antigos, não dá para nada na vida, não quer saber de nada, mas teve bons exemplos e bons conselhos a vida inteira, a responsabilidade desse descaminho dele não pode ser atribuída aos pais. Mas pode sim ser cobrado dos pais a sua inércia, a sua falta de vontade, de empenho, porque fazer um filho é muito bom, não é? Muito bom. Criar um filho é relativamente fácil. Educar um filho é difícil e é tarefa para a vida inteira. E o pai e a mãe não podem relegar, terceirizar essa tarefa. Ainda que não estejam mais juntos, ainda que já tenham se separado, que tenham constituído nova família, a parentalidade é um vínculo que não se esvai com o tempo, continua sendo tarefa nossa. Para terminar, vamos pensar, essa missão é tão importante. Imaginem vocês se a mãe do Thomas Edison fosse uma pessoa ociosa. O que seria feito do talento dele? Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem muito linda lá dos idos de 1960 e alguma coisa, ele disse o seguinte, que o coração da criança é a sublime sementeira, é o solo fértil, onde a gente deposita as sementes do Evangelho e cuida para que elas não se estiolem, para que elas não ressequem, para que elas não se percam à beira da estrada. Essa é a nossa tarefa como pais, como mães, avós, cuidadores, todo mundo que tem crianças, né, sob seu cuidado. Então, a minha mensagem é essa. Há uma questão 600... me fugiu agora. É uma questão que diz que toda ocupação útil é trabalho, na lei do trabalho. Tudo que a gente faz que é útil é trabalho. Sônia, mas eu estou desempregado. Tudo bem. Uma coisa é o vínculo formal de trabalho. E em casa, ajuda nas tarefas? Está lendo, está se instruindo, está assim à toa, está aproveitando o tempo disponível para ler, para se melhorar, para ajudar alguém que esteja precisando de ajuda. Às vezes, a limpeza vai gerar muitos frutos em quem habita aquele espaço. Não se manter inerte, porque os espíritos dizem que no mundo espiritual a atividade é incessante. Então que nós possamos colher disso para que no nosso tempo a gente está sendo útil para nós e para o nosso grupo, para a nossa família, para a nossa comunidade, nosso meio, nossa igreja, nossa escola, né? Que a gente não caia na ociosidade, porque quem cair na ociosidade vai penar depois para expiar esse período, né? Tendo energia, tendo saúde, tendo condições, acesso à informação, a gente tem que trabalhar, porque o trabalho é fonte de bênçãos e de desenvolvimento. Muito obrigada pela atenção de vocês, boa noite e que Deus nos abençoe a todos.
Felipe Camargo, Felipe Corolla, Maria Júlia e toda a sua equipe, para que possamos levar os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos a todos aqueles que nos assistem nessa noite e a todos aqueles lares que estejam em necessidade da vossa paz e da vossa luz, Senhor. A todos aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos leprosários, nas prisões, as crianças e adolescentes nos abrigos, aguardando a oportunidade de uma família, aqueles irmãos que se encontram no leito das cruzes, na mendicância, na prostituição, na progressão, envoltos na criminalidade, com suas vítimas, para aqueles irmãos vitimados pelos abortos, aqueles irmãos que desistiram da própria existência praticando suicídio, aqueles que não desistiram e sejam prestes a fazer, aqueles irmãos vítimas dos acidentes produzidos pelo homem ou pela própria natureza, aqueles irmãos fanatizados por ideologias políticas e religiosas, para que possam ter lucidez por tudo, Senhor. Que a vossa paz e a vossa luz habite todos os corações e visite a toda a humanidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos